A partir de agora, então, a gente vai analisar o envio da nota fiscal, ok, da NFE. Para isso, então, vou mostrar aqui a emissão. Na verdade, vou fazer uma consulta para ver se o serviço está no ar. Serviço em operação, vou fazer o envio. E agora a gente vai, então, analisar justamente o código, né, o fonte dessa janela de envio e o processamento, então, que ocorre aqui para que seja feito o envio da NFE. Ok? Muito bem. Todo envio ele é controlado por uma única janela, uma única view, né, que é a view NFE envio. Tá certo? Que é essa view que a gente acabou de ver durante o envio da NFE. É uma view bastante simples, ela tem uma barra de progresso e tem uma caixa, uma list box, né? Onde então vão aparecer as mensagens. Barra de progresso mostra como é que está o progresso da solicitação e a barra de a caixa de lista de mensagens aqui mostram as mensagens para o usuário em relação ao processamento, tá ok? Muito bem. Vamos aqui para o NFE dados. A chamada para essa janela ocorre quando o usuário clica no botão enviar. Aí nós temos um evento que chama-se onClick, né, o botão enviar clique. Veja então que aqui nós instanciamos a view, chamamos o método envio NFE e aí mostramos ela em tela, exibimos ela em tela. Como parâmetro do construtor da view, nós temos a passagem da view model, da NFE view model, tá ok? Vamos ver então aqui o construtor. Recebe uma view model, atribui, né, o parâmetro view model, ativa os serviços e aí executa um background worker, né? Background worker é uma thread que vai rodar por trás, né? Fazendo todo o processamento de envio da NFE, tá ok? Então, já aqui no construtor eu tenho a configuração desse background worker, tá ok? Eu tenho a definição do método de trabalho, a definição do método a ser executado quando finalizada a operação e a definição do método que vai disparar os eventos de mudança de progresso, tá ok? Algumas configurações. E aí então aqui eu tenho um método delegate para atualização da list box. Muito bem. Na sequência então da chamada, nós temos aí o método envio NFE. O método envio NFE, ele simplesmente coloca o meu background worker, minha thread, para rodar iniciando as operações. Tá ok? Muito bem. Vamos ver então como é que funciona aqui o método de trabalho principal. Nós temos então, conforme eu tinha dito, do work, que é o método que vai fazer o trabalho. Nós temos o método a ser executado quando o trabalho é concluído. E nós temos também o método que vai ser executado para atualizar a barra de progresso, que é esse aqui, ó, que está exatamente aqui, tá ok? Então esse método aqui faz a atualização da barra de progresso. Quando o usuário então chama o método do work, na verdade, quando o usuário chama o método envio NFE, ele dispara a minha thread de fundo, que é o meu background worker.
automaticamente ele vai chamar o método do work. O que esse método vai fazer? Esse método vai iniciar os trabalhos, né? Tá ok? Primeira coisa que ele faz, dispara aqui um relatório de progresso, que vai atualizar minha barra de progresso, passando o valor 5. Vai de 0 a 100 essa barra de progresso, ele passa o valor 5, então. Tá ok? Então, ao disparar esse método report progress, na verdade, ele vai estar chamando esse método aqui alteração de progresso, progress changed, e aí vai invocar, vai setar, aliás, na minha barra de progresso, o valor que veio no evento. Tá ok? Observe que nessa minha barra de progresso, o nome dela é pbenview. E aqui no meu método, eu chamo pbenview.value, o valor que veio, que foi passado aqui no report progress. Muito bem. Disparei, então, minha barra de progresso, incrementei ela em 5. Vou, paralelamente, ou na sequência, eu vou colocar uma mensagem já para o usuário, na nossa caixa de mensagens, que é a mensagem iniciar envio. Ok? E observe o seguinte, eu estou aqui utilizando meu delegate, meu método delegate. O que esse método delegate faz? Aliás, esse objeto delegate faz. Ele é um objeto aqui do tipo atualizar listbox delegate, que aqui está declarado, e que está implementado aqui, ó, que é esta implementação. Observe que minha listbox, o nome dela é lbenview, e aqui então eu faço lbenview.itens.add, aí eu coloco um timestamp, né? Traço mais o texto que foi passado. No caso, quando o usuário inicia o processamento, vai aparecer o timestamp e o momento em que foi iniciado o envio. Primeira coisa que é feito, limpeza dos arquivos, né, da última requisição. Então, chama viewModel, depois de marcar, informar na barra de progresso o avanço, colocar em tela a mensagem iniciar envio com um timestamp, a gente chama excluir arquivos, que na verdade vai limpar os diretórios, tanto a pasta de retorno quanto a pasta de erro, tá ok? Vai deixar limpo. Na sequência, nós vamos concluir isso, a gente incrementa novamente a barra de progresso e coloca uma nova mensagem. Consulta status do serviço. E aí então nós vamos chamar o método de consulta status. Esse método eu já mostrei anteriormente, não vou mostrar. A gente pode ir lá olhar, mas nós já vimos, né? Eu vou chamar NFE viewModel consulta status, tá ok? Vou colocar aqui na minha list box a mensagem que retornou, né? E aí, se o resultado foi ok, retorno 0. Se não, eu cancelo meu background worker e retorno -1. Tá? Para dizer que o processo não foi concluído com sucesso. Ok? Esse método aqui, na verdade, nós já vimos, né? Consultar status NFE. Nós já vimos ele, então vou passar por cima. Bom, uma vez que concluiu com sucesso a consulta do status, nós vamos incrementar o nosso relatório de progresso e aí vamos preparar a nota fiscal. O que é feito nessa preparação da nota fiscal? Na preparação da nota fiscal, nós vamos fazer a montagem da NFE. Tá ok? E aí vamos aguardar um boolean de resultado. Vamos ver como é que funciona essa montagem. Então, aqui eu declaro um string de formatação e crio a minha nota fiscal a partir do meu model, que é esse aqui, ó, NFE 2.0, a versão 2, aliás. E aqui então eu tenho a classe e crio a nota fiscal a partir, ou melhor, crio esse objeto a partir da NFE que foi selecionada pelo usuário, né? Que é a NFE que o usuário está trabalhando no momento.
Então vou preencher todos estes campos aqui com os valores que vêm, a maioria deles da NFE, alguns eu pego da empresa, a maioria deles é da NFE, tá ok? E vou preenchendo os campos, né? Informações da NFE, endereço do emitente, o endereço do destinatário, informações adicionais, a lista de detalhes da NFE, faço o preenchimento aqui, percorro toda a lista de detalhes e para cada detalhe da minha NFE Selected, eu vou montar então este objeto que é um produto, tá? Um detalhe de produto da nota fiscal eletrônica. E aí monto tudo isso aí, quantos produtos forem necessários de acordo com a lista de detalhes, preencho os impostos, tá ok? Aqui nós continuamos preenchendo os elementos de impostos. Aqui, então era PIS, agora aqui é COFINS e por aí vai. Crio o detalhe, configuro ele e aqui então adiciono esse detalhe que eu acabei de instanciar à minha lista de detalhes, tá? Essa lista de detalhes que eu declarei aqui em cima. Muito bem. Feito isto, converto os meus detalhes para um array. Ok? E no final, e na sequência, continuo preenchendo ICMS. Monto um objeto de totalizador, configuro o transporte, né? E por aí vai. Então aqui eu montei toda a NFE. Na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou serializar esse objeto. Então veja só, esse meu objeto aqui, o tinf-NFE, na verdade não esse também, né? Mas toda essa estrutura que eu montei aqui, que é uma estrutura em árvore, né? Começo com a nota fiscal, depois vou adicionando os demais elementos. Eu vou serializar. O que é isso? É transformar isso em um arquivo XML. Para isso, então, eu crio o meu memory stream, crio o XML serializer, né? Que é quem vai transformar esse objeto em um arquivo XML. Observe aqui que eu defino o tipo que eu vou serializar. Na sequência, defino o namespace, chamo o método serializer.serialize. E aí, então, coloco o memory stream na posição 0 novamente, crio um método xmldoc. Então, observe o seguinte, eu chamo a serialização, ele me joga dentro do memory stream, né? Aí eu crio um xmldoc, carrego esse xmldoc com esse memory stream e na sequência gravo o arquivo da NFE. Isso aqui na verdade é o arquivo da NFE, né? Com a chave de acesso e o dígito, gravo no diretório da aplicação, gravo localmente, tá? Retorno verdadeiro para o chamador. Então nós estamos aqui, retornou verdadeiro, resultado ok, informa arquivo XML preparado com sucesso e retorna 0. Caso contrário, retorna falha na montagem, cancela o background worker e retorna -1. Muito bem. Preparei o arquivo, eu vou enviar. Mas, na verdade, o envio não é feito por mim. O envio é feito pelo serviço, né? Então, veja só. Preparei o arquivo, montei, incremento o relatório de progresso e chamo o envio da NFE. O que esse envio da NFE vai fazer? O envio da NFE vai, primeiro, colocar a mensagem enviando a NFE para o usuário e aí vai chamar a minha view model enviar a NFE. Enviar a NFE, por sua vez, vai simplesmente copiar o XML de origem, né, do seu local de origem, vai mover, na verdade, tá? Então, o XML ele vai estar na pasta da aplicação, ou seja, ele vai estar aqui. Quando eu chamar o método enviar, ele vai copiar desta pasta aqui, né, e vai jogar para a pasta envio, aqui, ó. Ok, observe. Ele vai jogar do local onde está a aplicação para a pasta envio.
Tá ok? Muito bem. Antes de fazer isso, porém, vai verificar se o arquivo existe, né? Se o arquivo existir, aí ele vai mover o arquivo da origem para o destino, ou seja, da pasta raiz do sistema para a pasta envio. E vai retornar verdadeiro para o chamador. Muito bem. Se der exceção, cancela tudo. Caso contrário, continua. Muito bem, gravou. Quando a gente grava o arquivo, gravou, vai incrementar o nosso relatório de progresso para 50%, e aí vai chamar o método processar a mensagem lote NFE. Quando a gente grava o arquivo na pasta envio, ele automaticamente vai ser validado e assinado pelo serviço que está rodando, né? Por aqueles serviços que nós instanciamos, que são, no método aqui, ativar serviço, que são serviços do componente UniNFE. Que na verdade está ali na minha view model, tá ok? Aqui, ó. Então, quando nós ativamos aqui os serviços que vão fazer o processamento, assinatura, validação e envio da NFE. Tá? Então, nesse momento, ela está sendo enviada. Está sendo assinada e enviada. O que nós devemos fazer agora? A gente tem que aguardar o retorno com o número do lote. Tá ok? Então, veja só, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Processar a mensagem lote NFE vai aguardar o retorno da mensagem. Então, vou ter... nós vamos ter aqui atualização, né, da list box, uma caixa de texto com o número de lote, e aí então nós vamos chamar o método na viewModel receber número de lote. Tá ok? Receber número de lote vai verificar se o arquivo existe e vai ficar nesse laço enquanto o arquivo não existir, né? Ou seja, até que o arquivo seja localizado, ele vai ficar aqui, a não ser que o contador supere 120, né? Que na verdade vão ser 2 minutos, né? Porque eu tenho aqui um sleep de 1 segundo. Então, vou testar se o arquivo existe ou se existe uma mensagem de erro. Qualquer um dos dois para mim resolve. Para a gente vai resolver. Se o arquivo existir, tá? Se o arquivo existir, o arquivo de lote, eu vou capturar o número de lote. Tá? Nós podemos observar aqui. Esse aqui é um exemplo. O último arquivo de lote que eu enviei foi esse, tá ok? Foi o que eu mostrei tá, no início dessa lição. Então, quando nós enviamos, a gente aguarda aqui esse número, arquivo com o número de lote. Lote recebido com sucesso. Tem o horário. E o número de lote, na verdade, está aqui, é 46, tá? 203, o F53, a hora, número de recebimento, e aí está. Muito bem, recebido esse arquivo, eu vou capturar um número lote gerado. Na verdade, não é esse arquivo aqui. Deixa eu ver, capturar aqui o nome do arquivo. XML NFE número do lote. Ah, sim, é o arquivo num lote. Número de lote. Não tá. Aqui, ó, desculpa, é esse arquivo aqui, tá? É esse arquivo aqui. Então, nesse arquivo aqui, ele tem só o número do lote gerado, 46. Então, recebemos o arquivo. Ok, aliás, o lote foi recebido. Vou retornar para o chamador. Agora eu tenho o número de lote, é 46. Então, vou retornar. Aviso aqui na tela, ó, lote foi enviado. Número do lote, 46. Devolvo o número de lote.
Tá ok? Devolvo o número de lote. Aliás, devolvo não, armazeno o número de lote aqui na minha NFE envio. Muito bem, armazenei o número de lote, continuo. Incremento o nosso relatório de progresso e aí vou então processar. Se o lote já foi recebido, a Receita recebeu, a Cefaz recebeu, então agora eu vou aguardar o processamento da mensagem de recebimento de lote. E aí então nós vamos aguardar a confirmação do recebimento, né? Tá ok? Chama viewModel, receber número de mensagem, receber mensagem de lote para o nosso lote, né? Aí veja só. Recebo como parâmetro o número de lote. Monto o XML referente a esse arquivo que vai ser o número de lote, né? Observe que é esse arquivo aqui, ó. Número 46, _rec XML, que é o que eu monto aqui. Vou criar um arquivo existe e vou entrar num laço novamente por 2 minutos e aguardando esse arquivo de processamento, tá? Então vou aguardar por 2 minutos. Se o arquivo existe, então nós vamos abrir esse arquivo. Se não existir, eu vou incrementar, vou aguardar 1 segundo e incrementar mais uma vez o contador. Se o arquivo existir, nós vamos então desserializar o arquivo, ou seja, nós vamos transformar esse arquivo aqui em um objeto, né, do tipo retorno envio NFE, que é esse objeto aqui, essa classe, né? E nós vamos transformar isso aqui num objeto, tá certo? E vamos setar uma variável dessa nossa viewModel. Então, desserializei, setei uma variável da nossa viewModel, que é esta variável aqui, ok? Retorno verdadeiro, se for diferente de nulo. E aí, fecho o meu reader, né, que eu abri aqui em cima, e retorno para o chamador. Muito bem. Então, retornou verdadeiro aqui. Retornou verdadeiro e o retorno envio NFE é diferente de nulo, né? Ou aquela mensagem lá é diferente essa propriedade é diferente de nulo que a gente acabou de atribuir. Muito bem. Joga algumas mensagens em tela, né? Lote recebido, a hora do recebimento, o motivo, né? A mensagem de retorno e o número de recebimento. Se deu tudo certo aqui, então retorno 0 para o chamador, senão joga a mensagem processamento falhou. Tá? Muito bem. Processamos a mensagem de lote, melhor, recebemos o lote, processamos a mensagem de lote e agora nós incrementamos aqui, né, nosso relatório de progresso em 80% e agora nós vamos receber a mensagem do processamento. Então o lote foi recebido lá, foi recebido ok. Eles deram um primeiro ok. Esse primeiro ok significa o quê? Passou na validação. Tá ok? Na validação inicial, né? Agora a gente vai para a validação, vai aguardar o recebimento do processamento da mensagem. Tá? E aí então nós vamos aguardar, nós vamos jogar em tela a mensagem NFE enviada, aguardando processamento. E aí então nós vamos chamar o receber mensagem processamento lote, que é a mesma estrutura do anterior que nós vimos, só o objeto que vai mudar. O arquivo também, né? O arquivo agora é o ProRec, né? Que na verdade é este arquivo aqui, resultado do processamento. E aqui é a mesma estrutura, vai verificar se existe e vai ficar por 120
segundos, né? 2 minutos processando. Quando encontrar, vai deserializar, vai transformar esse arquivo em um objeto do tipo retcons, retorno da consulta recibo NFE, alguma coisa assim. Tá ok? Que é essa classe aqui, ó. Muito bem, deserializou então. Deserializou. Nós vamos retornar para o chamador. Então aqui vai ter retornado true. Nós vamos ter aqui, esse objeto vai estar diferente de nulo. Nós vamos continuar aqui, vamos colocar algumas mensagens em tela. Lote processado. Vamos colocar a hora, a mensagem e o protocolo de processamento. Tá ok? Retornando 0 para o chamador. Caso falhe, o processamento do lote falhou e aí retorna -1. Muito bem. Concluiu essa mensagem, no recebimento da mensagem, coloca o progresso 100%, coloca a mensagem processamento concluído e vai disparar o método worker completed. O que ele vai fazer? Ele vai colocar visibilidade do nosso botão sair, que é este botão aqui, que está invisível, vai colocar visível. Tá ok? A visibilidade do botão vai estar true, né? O botão vai estar visível, tá ok? E aí então encerrou o processamento, o nosso processamento foi concluído, o botão sair está disponível, o usuário consegue ver o resultado. Consultar aqui novamente, fazer um envio novamente só para a gente ver agora todo o processamento. Então observe aqui o iniciar envio, consulta status, arquivo XML, enviando arquivo, o número do lote, agora 47, o lote foi recebido com sucesso e o número de recebimento é esse aqui. A NFE foi enviada e agora aguarda o processamento. Lote processado, 3,10, só que o resultado foi uma rejeição. Duplicidade de NFE, né? Evidentemente, essa NFE eu já tentei transmitir ela algumas vezes, né? Ok? Então deu duplicidade de NFE e aqui a gente tem o processamento concluído e o botão sair está visível, né? Então aqui a gente pode fazer a correção. Se eu modificar, aí a gente deve conseguir fazer o envio dessa NFE. Vamos aguardar o processamento. Lote 48. Autorizado o envio o uso da NFE e o número de protocolo. Muito bem. Em relação ao envio da NFE era isso. Na sequência, então, a gente vai ver a parte do DANF.